Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre os aparelhos fixos, o que há de novo e os benefícios para vocês aí dentistas. Hoje comigo aqui vai estar o professor Fernando Gregório, que eu vou chamá-lo agora para participar, e nós vamos explicar como é que vai ser a live para vocês. Deixa eu já escrever aqui o tema para já deixar fixado aqui o que a gente vai conversar hoje. Não estou conseguindo escrever não. Deixa eu chamar o professor Fernando e a gente já vai conversando com vocês sobre o tema de hoje. Olá, professor. Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E aí, tudo bem? Deixa eu ficar um pouco mais longe aqui, peraí. Você está falando de Santos? Tô em Santos. Como é que estão as coisas aí? Estamos cooperando também de uma forma razoável, né? Ainda não tá, o pessoal ainda não tá 100% sem a quarentena, não. Ah, Vou colocar. entendi. Então, o Também? que a gente estava pensando aqui, né, Fernanda, é trazer para Hum, vocês sobre o tema de aparelhos fixos, porque muito está se falando sobre outros temas, né, principalmente na ortodontia, como sim, alinhadores, ancoragem, mas ninguém mais toca no assunto de aparelhos fixos, parece que não existe mais esse tema. Então, é sim. interessante a gente trazer aqui de novo, porque para nós, né, que estamos nessa parte de cursos, para a gente é uma coisa comum, mas eu acredito que a maioria dos dentistas ortodontistas nunca ouviram falar de muitas coisas que nós vamos passar aqui para eles, né, Fernando? Hoje em dia tem muita informação, né? Acho que na internet nós temos assim variadas informações e diariamente, né, bombardeando assim, bombardeando nossas mídias sociais, WhatsApp. E aí como que nós vamos criar um entendimento se você tem informação de tudo, mas na verdade você não se foca, né, no produto, no serviço. Se você tentar fazer tudo que aparece para você de informação hoje, você acaba ficando meio perdido, ou o cérebro ele vai criar um bloqueio, porque é tanta informação que chega uma hora que você não aguenta mais absorver essa informação, você vai criando bloqueios, né? O que nós estamos vendo mais hoje de informação, como você começou a live aqui, é mais falando só a parte do alinhador, né? Mini implante. Então, e a parte do aparelho fixo, né? Como é que a gente une esses mundos? Isso é muito importante hoje, né? Ninguém está dizendo que só o aparelho fixo resolve, ninguém está dizendo que só o alinhador resolve, mas você tem que ter um conhecimento para você poder indicar cada caso individualmente. E também partindo do princípio que você tem que dar opções para o paciente, né, pelo código de ética. Então, não é porque você acha que o paciente vai querer um tratamento que necessariamente vai ser o que o paciente quer, o que é melhor para ele. Porque tem Sim, pacientes é. para alinhadores e tem pacientes também para aparelhos fixos. É isso que a gente vai falar aqui. E Sim, é. dentro dos aparelhos fixos, Fernando, o Hum. que você acha que está agora, assim, que o pessoal está comentando mais sobre essa tecnologia digital? Então, na verdade, assim, ó, eu acho que você tem que oferecer, complementar aquilo para o seu tratamento, para o seu paciente, que seja como um todo, né? O que eu estou querendo dizer como um todo? Não adianta você entrar na parte digital, né? Querer entender um pouco dessa parte digital, se você está ainda com a cabeça de fazer os aparelhos convencionais, metálicos, né? Os casos simples você demora muito tempo para resolver. Então, esse tipo de informação, esse tipo de planejamento, eles são conflitantes, né? Então, uma coisa serviu muito bem, se tratar há 30 anos atrás, né? Você fazia lá o modelinho de gesso, as pastinhas, o seu aparelho fixo, qualquer problema transversal você colocava um disjuntor. Isso aí muito bem 30 anos atrás. Só que nós estamos agora em 2020, pô, né? É. Nós temos que oferecer, o paciente precisa receber algo que beneficie ele,
muito mais agora, na situação que nós estamos, né? O que nós estamos? Bom, nós estamos vivendo um problema que, se você conseguir oferecer uma solução para o seu paciente, que ele vá menos no seu consultório, que ele tenha menos deslocamento e que você termine mais rápido o tratamento, talvez a aceitação dele seja melhor, né? Então, eu acho que o problema de você ficar fechado só no aparelho fixo convencional é um erro, né? Você também não pode também agora querer resolver todos os problemas ortodônticos só com alinhador, né? Com mini implante, com elástico. Você tem que unir todos os mundos para que você tenha um entendimento. Para esse caso, eu vou resolver dessa forma. Para esse outro, desde que eu evite que o meu paciente venha de formas desnecessárias, né? Então, se você tem hoje uma tecnologia onde você pode deixar o paciente vir nas consultas a cada 2 meses, por que não fazer isso, né? Certo. E dentro dos aparelhos fixos, o que a gente pode propor de melhor para o paciente? O tipo de aparelho fixo, que é importante frisar isso, né? Então, a Então. gente tem 2 tipos de aparelho, é isso que a gente vai falar aqui agora, os principais, né? Que o pessoal conhece, Eu que é o acho que, convencional ligado. sim, eu acho que hoje, né, com relação aos aparelhos, talvez o que há de melhor para você tratar hoje o paciente são os aparelhos autoligados, né? Por que a gente fala isso? Então, se você pega lá um fixo convencional, ele te limita muito os tratamentos, com relação principalmente às melhoras transversais, que é muito importante hoje, né? Então, e você fica muito preso a técnicas, a sequência de fios, que você demora praticamente 1 ano para você terminar um alinhamento e nivelamento. E com o autoligado, em 1 ano praticamente se acaba um tratamento, né? Se você faz com uma técnica, com uma filosofia, com entendimento, respeitando todas as fases do tratamento, você termina isso em 1 ano, né? Com o aparelho convencional você demora muito tempo. Então, por que nós estamos falando isso? Isso é o que, na verdade, não é novo, né? Isso já tá, os aparelhos. Tá falhando um pouquinho a sua internet, eu acho. Vê aí se voltou, não. Não, tá falhando ainda. A sua ainda tá falhando. A minha tá boa para você? Você está ouvindo bem? É a sua que tá dando uma falha. É, continua falhando a sua mesmo. Olá, doutora Clara. Sempre presente com a gente, né, doutora Clara? Os tipos de aparelho. Ainda tá. Você quer que eu te chame de novo? Talvez já resolva. Ainda tá. É, deixa eu te chamar de novo que eu acho que resolve. Vamos ver se vai voltar aqui a conexão para gente. Eu vou chamar daqui a pouquinho o professor Fernando de novo, que eu acho que ele vai entrar em outra rede. Então, nós estamos comentando sobre os aparelhos fixos, o que há de novo, para vocês saberem o que é mais conveniente para vocês e tanto para os pacientes, o que vocês conseguem utilizar, dinamizando o tempo de vocês e diminuindo também o tempo de tratamento, porque a tendência hoje dos pacientes, ainda mais da agora para frente, depois que voltar da quarentena mesmo,
é procurar um tratamento que seja mais rápido e também mais confortável e com a tecnologia mais incorporada aí. Eu acredito que os pacientes não vão querer mais ficar 3 anos de aparelho como antigamente, né? A gente vai falar algumas opções bem interessantes para vocês quanto a esses planejamentos que podem ser, de certa forma, pré-planejados por meio do software, com a colagem direta, nós vamos comentar disso também, e por meio também dos aparelhos autoligados. São duas tecnologias bem interessantes, né? A colagem direta e associada aos aparelhos autoligados também. Deixa eu conferir aqui se o professor Fernando já está voltando aqui com a gente. Vou esperar ele me chamar aqui para eu poder aceitá-lo, que eu acho que ele está resolvendo o problema da internet. Então, deixa eu colocar aqui para... aqui ainda ele não apareceu. Então, a gente está comentando aqui sobre essa questão dos aparelhos, o que seria mais viável dentro dos aparelhos fixos. Então, o que seria que a gente estava falando dos aparelhos convencionais? Seriam aqueles que ainda tem aquelas borrachinhas que vocês veem por aí, a pessoa que fala, vou escolher a cor hoje, vou escolher a cor da borrachinha. Então, esse aparelho é o que a gente chama aqui de convencional, aparelho mais tradicional aí que a gente vê por aí. Então, ele tem uma característica de ter excesso de força por causa da borrachinha, que dissipa mais, que tem mais atrito no sistema, o sistema fica mais preso, vamos dizer assim, o fio fica mais preso nos braques por causa das borrachinhas. Isso faz com que modifique a mecânica para os movimentos. O que seria isso? Nós temos que colocar mais força em cima desse tipo de aparelho para o dente movimentar do que um aparelho que não tivesse essas borrachinhas. Que aparelho que não tem a borrachinha? É o aparelho autoligado, que ele já tem um clipezinho de fechamento, que nesse clipezinho faz com que o fio fique preso ali nos brackets sem necessidade de borrachinhas, né? Então, isso muda muito a força e muda muito o movimento. Nós conseguimos mais movimentos com menos efeitos colaterais, se nós utilizarmos os brackets autoligados. Isso já é comprovado, já tem livros publicados, casos clínicos, enfim. Isso já é bem comprovado na literatura. E um dos aspectos que eu acho mais interessante, utilizando também os brackets autoligados, é a questão de devolver o formato ideal da boquinha do paciente. Deixa eu colocar aqui uma foto para vocês verem, de um caso aqui antes e depois, para vocês terem noção do que seria devolver o formato da arcada ideal do paciente. Então, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, deixa eu só desativar um pouquinho os comentários para vocês visualizarem melhor as fotos, tá bom? Depois eu volto com os comentários. Então, vocês podem ver aqui do lado esquerdo o formato da arcada inicial, como ele é fechado, né? Uma arcada atrésica, que a gente fala o termo técnico. E só utilizando ali o aparelho autoligado com os fios próprios do sistema, a gente consegue a remodelação da arcada e essa arcada fica com o formato que a gente fala para o paciente, para ele entender melhor, o formato mais de U. Vocês estão vendo que no início era mais V e depois ele ficou com o formato mais de U. Então, o que isso significa? Significa que eu devolvi o formato ideal para essa arcada do paciente, que é esse formato aqui de baixo, de 12 meses. Esse é o formato que quando a gente abre a boca e olha assim, de baixo para cima, no palato, os nossos dentes têm que estar dentro desse formato para todos os dentes conseguirem espaço e eles, assim, por si só, já ficam alinhados. Então, por que na parte de cima não tem espaço, como vocês estão vendo o canino ali para fora? Porque a arcada está muito pequena, está em formato de V, por isso o formato da arcada pequena, esse formato pequeno, não deixa espaço suficiente para os dentes. Por isso que tem uns que vão para fora, outros para dentro. No caso do canino, é comum esse comportamento dele ficar um pouco assim para fora, né, para a bochecha. Então, conforme o aparelho e os fios próprios que dissipam forças leves devolvem essa força ideal, devolvem o formato de arcada ideal para os dentes, é como se fosse aquela força para o dente ir romper mesmo na cavidade bucal, uma força fisiológica, esse formato ele já vai se formando, vai acontecendo de forma natural. Então, esse formato aqui de baixo, que vocês estão vendo, é o formato no final do tratamento. E com isso, você não tem que tirar nenhum dente, você não tem que fazer nenhuma extração para conseguir
alinhar todos os dentes. Por quê? Porque o aparelho devolve o que você não tem até então, que é esse formato ideal da arcada. Isso de forma natural, o aparelho, o tratamento ortodôntico dói muito menos com os aparelhos autoligados, porque a força é mais fisiológica também. Não tem aquilo do paciente colocar o fio e ficar 3 dias sem comer, por exemplo. O paciente consegue comer de forma mais fácil, por exemplo, no outro dia já consegue, não tem aquela força excessiva, e você consegue colocar todos os dentes na arcada sem necessidade de extrações. Isso é muito interessante, porque todo mundo conhece pacientes ou colegas, amigos, que tiveram que extrair todos os premolares, que são 4, e o paciente costuma falar, né? Ah, além dos premolares, eu ainda extraí os sisos, foram 8 dentes. Né? O pessoal fala desse jeito. Então, vocês têm que ter a informação que com os braços autoligados hoje, você não tem que extrair mais nenhum dente para poder colocar todos no lugar, alinhar e deixar o sorriso com todos os dentes na posição. Por quê? Porque naturalmente você consegue adaptação da arcada, como vocês podem ver aqui embaixo, em 4 meses, e todos os dentes vão para a posição ideal. Isso eu acho, nossa, eu acho uma vantagem incrível, porque eu ainda atendo pacientes adultos que fazem consultas com outros profissionais que atendem brackets autoligados, brackets convencionais, só faz aquele tratamento mais antigo, né, com borrachinhas, e que falou para paciente que tinha que extrair os prés todos para poder ter espaço para alinhar os dentes, e a gente sabe que não é mais assim, né, que tem uma tecnologia que você não precisa mais extrair os dentes. E como vocês podem ver, é rápido esse alinhamento. Por quê? Porque a força é fisiológica, está ali 24 horas por dia, não é um aparelho removível, é fixo. E também você proporciona o formato ideal da arcada. Isso é uma grande vantagem, né? Estou esperando aqui para ver se o professor Fernando consegue retomar a live para a gente chamá-lo. Por enquanto ele não está aqui, pelo que eu estou acompanhando, mas daqui a pouquinho ele deve retornar. Tá certo, pessoal? Então, é uma grande vantagem você trabalhar com esses brackets autoligados. E qual tipo de bracket autoligado é melhor? Porque vocês devem ter ouvido falar que tem vários, né? E existem mesmo. Existem os metálicos, existem os estéticos, que são aqueles transparentes, como esse aqui da foto, e existem os tipos mesmos de brackets. Quais seriam esses tipos? Aqueles que a gente fala que tem um clipezinho mais ativo, que encosta mais no fio, e um tipo de bracket que tem um clipezinho que não encosta tanto no fio. O que tem de diferença disso? Por exemplo, esse modelo aqui, que é o ativo, vocês estão vendo que o clipe ele entra mais para dentro ali da canaleta, que é esse clipezinho cinza claro. Esse tipo de bracket, o fio encosta mais na tampinha, sendo autoligado. Então, ele tem uma capacidade de movimentação própria do autoligado, mas vai ter um pouco menos de benefício do que se encostasse menos. Por quê? Porque a tampinha encostando mais no fio vai travar um pouquinho ali, vai dar um pouquinho mais de atrito do que esse outro modelinho aqui, por exemplo. Ó. Esse outro modelo é esse tipo aqui que a tampinha fecha reta, então ela não toca tanto no fio, certo? Então, esse tipo passivo é mais interessante, que é o modelo que a gente preconiza na marca. Vou chamar aqui o professor Fernando, para ele voltar aqui e comentar com a gente também sobre esses aspectos que a gente está conversando. Opa. Oi, Ana. Oi, Tudo bem? tudo bem? Eu troquei o modem de lugar porque, não Uhum. sei, tá dando alguma interferência. Vamos lá. Então, eu estava tentando te chamar, mas aí eu vi que você estava passando as imagens, né? E o que eu tinha para falar ali. Volta pro número um ali, Ana, rapidinho, só para a gente não perder o raciocínio. O número um. Esse? É esse, isso. Então, eu estava me perguntando, né, com relação às vantagens dos aparelhos, né, Uhum. autoligados, principalmente com relação ao aparelho fixo. Então, se você pegar, né, uma maloclusão como essa, que você precisa dessa recuperação transversal, ok? Então, nós sabemos que se você tratar este paciente com as técnicas convencionais, os aparelhos fixos que você tinha convencionalmente, Uhum. você provavelmente você vai ter que fazer extração, né, fazer algum tipo de disjunção com algum aparelho fixo ortopédico. A ideia é que quando você migra para os que há de mais
hoje, para você tratar, né? O mais moderno para você tratar seria um tratamento autoligável. Uhum. Já é sabido, né, independente do tipo do aparelho que você usa, sendo autoligado, Uhum. que um grande benefício do aparelho autoligado é você devolver e recuperar transversalmente o paciente, né? E com a filosofia, que eu já trabalho faz mais de 12 anos, com os elásticos de efeito ortopédico, nós conseguimos, por exemplo, um paciente com esse tipo de maloclusão, com essa falta de espaço, com os elásticos para você recuperar transversalmente, que é o que ele precisa agora, com os autoligados você tem uma resposta rapidamente, agregando, principalmente com a nossa filosofia da bioadaptação transversal dos maxilares, né? Uhum. Então, é Isso. você, junto com o autoligado, que é um braço totalmente diferenciado, comparando com o convencional, é você ter uma visão diferenciada. Quando caiu, eu lembro exatamente o que eu ia te falar, o que eu estava falando. Muitas vezes o profissional tem o conhecimento do bracket, mas usa uma técnica incorreta, né? É, porque não adianta só ele comprar um bracket autoligado Hum, e utilizar os fios convencionais. E não exatamente. souber como que é a troca desses fios, ainda mais que está usando fios inadequados. Você não vai ter esse resultado. É o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Você troca só o aparelho, só que aí você tem toda a troca de fio totalmente desnecessária, você só trabalha o anterior-posterior, você não tem uma visão transversal do tratamento, né? E Uhum. aí você acaba, na verdade, só colocando um custo adicional, que o aparelho realmente custa um pouco mais caro. Mas se você for ver todo o tempo de tratamento que você vai ganhar e as vantagens que você pode aplicar no paciente, principalmente nessa transversal, É. diminuindo o tempo do tratamento, né, pela metade. No mínimo, você diminui pela metade. Né? Então, isso eu acho uma vantagem muito grande. Não tem Só o comparação. fato do paciente, em poucos meses, que tem esse apinhamento que a gente fala, os dentes muito tortos, ele observar uma melhora sem ter tirado nenhum dente, nossa, o sorriso Exatamente. muda, a mastigação, vai ser uma mudança para o resto da vida desse paciente, posicionamento de língua. Então, tem um grande benefício também funcional e estético do aparelho. Sim, Ana. E aí, assim, ó, e hoje, por isso que é importante você ter uma visão, né? Então, um paciente com uma maloclusão como essa, talvez como é que você trataria a dificuldade que você vai ter para tratar um caso desse com alinhador? Ah, mas eu já vi fulano e ciclano tratar. Tá tudo bem, mas quanto tempo se levou para chegar nisso? Né? É, Você realmente devolveu o arco transversal do paciente? Porque você imagina a quantidade de espaço. Se você pensar em desgaste, é impossível você fazer desgaste em um caso desse. Né? Olha a quantidade, né? Então, se você não para pensar, conseguir esse mesmo ganho transversal, vai demorar cerca de mais de dois anos, por exemplo. Então, o sim, né? tempo, não é que não dá para tratar, dá sim, só que o tempo hoje, a gente tem que priorizar muito o tempo e o benefício para o paciente. Os pacientes, no começo, eles estão bem motivados, né? Mas vai Uhum. passando 6, 7, 8 meses, o paciente já começa aquela agonia para poder trocar, né? Para Você quer poder ver? terminar. Exatamente. O que a gente fala muito nos cursos, né? Passa para o próximo, Ana, por favor. A próxima imagem. Por exemplo, se você tem, então, né, a ideia ou a exigência que o paciente não quer de nenhuma forma colocar um aparelho fixo, mas, porém, você precisa ganhar um espaço, senão vai demorar muito tempo, né, para Uhum. você começar a movimentar os dentes, porque você não tem espaço para movimentar. Então, o que nós preconizamos hoje? Casos que você já pode começar com alinhador, né? Ok. Se você tem um caso que você precisa de espaço e está vendo que vai dar muito desgaste, nós chamamos de caso híbrido, né? Então, o que se faz inteligente hoje? Explicar para o paciente: ó, eu vou colocar um aparelho, em 4 meses, se você utilizar os elásticos, se você conseguir fazer a nossa preconização, ser correto durante o nosso planejamento, é possível se sair desse problema transversal, igual nós fizemos aqui, em 4 meses recuperar ele transversalmente. Aí o que Uhum. você tem de opção para o paciente agora? Agora Uhum. você pode remover o aparelho e dar continuidade com o alinhador. Você pode Né? começar Isso com o que é inteligente. autoligado, potencializar, Sim. devolver a carga natural, alinhar quase completamente e só finalizar com o alinhador. Você concorda? Para Não, finalizar, o paciente adapta bem, né? é Porque ele lógico, não ele vai ter aceita, tanto tempo. né? É. Né? Então, você imagina se você chega então para o paciente e fala, olha,
são só 4 meses, só que você vai ganhar praticamente 12, 15 meses de não uso dos alinhadores, né? Eu acho que a vantagem é muito grande. Eu também acho. Aí dentro do... Passa aí, Ana, no próximo. A gente vê muito nos cursos, né? O que se discute muito dentro dos aparelhos, né? Autorigados. Ah, existe uma dúvida, o aparelho ele é ativo, o aparelho de vocês, nós trabalhamos com esse, que é o Slim Clear, né, a empresa. O aparelho de vocês é passivo, qual que é a diferença? Então, no nosso último livro, nós mostramos, né, praticamente todos os tipos de maloclusão, com todos os tipos de bracket, seja ele passivo, seja ele ativo ou estético, né? E metálico. A resposta é a mesma, né? Então, mas o fio estético, ele vai movimentar menos do que o fio metálico? Não vai, porque praticamente você não tem o contato, você não tem mais o atrito, você não conta com esse travamento, né? Então, o que nós temos? O bracket ativo e o passivo não tem diferença clínica, né? Ele pode ter a diferença estrutural do bracket. Você interage, né, o primeiro, que é o ativo. Então, a porta interage no slot, que é esse, só que o passivo, que é o Slim Clear que nós trabalhamos, a porta em nenhum momento ela invade o slot. Ok? Só que qual que é a vantagem? Você sempre tem a liberação das forças, você não tem nenhum tipo de travamento, mesmo que você utilize um fio mais calibroso, por exemplo, um 1425, que nossa filosofia utiliza para os fios Night Tie, né? E até um 19x25, que é o fio Biopic que nós utilizamos, você tem uma interação, porém você ainda não tem aquele travamento, porque a porta ela não invade para dentro do slot. Então nós temos dois tipos de brackets, né? Mas hoje, atualmente, eu só trabalho com esse, que é o estético Slim Clear passivo. Não tem por que você... tem várias empresas que fabricam os dois brackets. E como é que você vai, né? Fala que um é melhor que o outro? Não tem sentido Não isso. tem como, Isso não tem E sentido. lembrando aqui de outra vantagem, né, Fernando, quanto à higienização. Tem muito paciente que faz tratamento com outra área, por exemplo, tem muita gente, né, acho que a grande maioria tem problema de tártaro, problema de placa frequente, acumula muito nos dentes. Então, tem uma diferença aí quando a gente trabalha com autoligado e com convencional, né, Fernando? Absurda, Ana. Isso é hoje, assim, não, assim, depois que você ver todas as vantagens, e ainda mais essa, né? Se você pegar hoje um paciente, por mais que o paciente seja colaborador, né? Você não tem como higienizar como você tem a melhor higienização. Não estou A gente dizendo sabe que que a maioria dos pacientes com aparelho não fixo nem passa fio escovam. dental. A gente sabe como é Não que é. escovam, né? Não escova direito. Mas assim, quando você não tem a borrachinha, é mais fácil de você higienizar, né? O paciente higienizar. E ainda mais, mesmo que o paciente higienize, tem aquela face da borrachinha que está em contato com o dente, né? Como é que você higieniza ali com o bracket? Não tem como higienizar, só se o paciente tirasse. Porque ali a placa começa a formar ali embaixo, entre o bracket, dente e a borrachinha, e não tem como você remover isso. Fora que, quando você estira essa borrachinha para envolver nas aletas do bracket, né, você cria micro-ranhuras, que aí facilita a adesão da placa. Pois é. Isso já está... Então, hoje a vantagem higiênica. Então, só que aí você vê que tem muitos professores, né? Você vê muita empresa falando, mas o bracket autoligado, a vantagem dele é porque ele é mais higiênico, a vantagem dele porque ele é mais fácil de trabalhar, porque tem menos tempo de cadeira, você não precisa ficar trocando. Só que, na verdade, para a gente, né, a grande vantagem é você trabalhar com as forças leves. Então, o que acontece? Se você tem hoje, né, um bracket autoligado, onde você tem a liberação das forças empregadas pelo fio, a energia que você causa no fio, que seria o apinhamento, a deflexão do fio, quando você trabalha com bracket convencional, volta um pouquinho. Quando você trabalha com bracket convencional, quando você coloca o elastic, você gera uma força, uma pressão muito grande, desnecessária. Aí você cria o colapso, né, dos vasos sanguíneos, você diminui. Então, histologicamente, tem trabalhos aí do Profit mostrando, né, que
Não tem necessidade de você empregar uma força muito grande, o dente não precisa disso para movimentar, porém o É. aparelho que você trabalha, você não tem esse controle. Aí você tem o colapso, tem a falta de irrigação. Você cria uma área Lembrando necrótica. que esses estudos que a gente está falando aqui até então, eles foram feitos com a força ótima para superar o atrito para o dente movimentar. E esse atrito é justamente causado pelo tipo de bracket que é convencional. Então, vocês Sim, imaginam que a força que eu preciso ela é alta, e isso causa um malefício para o paciente, né? sim. O problema é, então, qual é o problema que nós temos? Então você põe uma força muito grande para ela Uhum. romper o atrito para depois movimentar o dente. É. Só que ele tem os efeitos colaterais de colapsar toda, né? Criar Às vezes essa. o profissional ele fica um mês movimentando e dois para retirar o efeito colateral nos dentes vizinhos. Verdade. E o próprio organismo, né, Ana? Para o organismo, você causa um efeito inflamatório e você precisa de um tempo depois para você limpar toda essa área necrótica. E quanto mais força, mais dor também, né? Então, por isso que o Sim, paciente ele fica 2, 3 dias sem nem conseguir encostar nos dentes, sim, porque porque o você. profissional colocou muita força. A inflamação, né? Inflamação é igual a dor. Você criou uma Isso. inflamação. E aí você precisa de toda a reparação para depois o dente movimentar. E aí, quando você está nessa terceira semana que criou toda essa reparação, que o dente está movimentando, você vai lá e troca o elastique. Aí você volta todo o processo de novo. É Ativa como, de novo, ou então ainda troca fio, né? Que é para piorar um pouquinho. sim, é como se estivesse cicatrizando e você lá e bate em cima do machucado que está cicatrizando. É. Passa, então, e aí você tem, né, o trabalho com a força leve, né, sem travamento ou sem Uhum. essa força exagerada, você tem todo o periodonto vascularizado, né? Você tem irrigação, você tem troca de oxigênio. Então, na verdade, se você falar qual a grande diferença hoje, com toda essa experiência que eu tenho aí trabalhando mais de 12 anos somente com autoligado, eu Uhum. diria, trabalhar com a força leve, né? O braço autoligado é muito bom, porque ele vai trabalhar com a força leve, e essa força leve vai manter sempre o oxigênio na célula, e esse oxigênio é que vai fazer a reparação, né, da reabsorção e a posição óssea para poder movimentar o dente. A resposta seria simples assim. A força, como se fosse a força fisiológica mesmo do dente, a força que é necessária para ele até vir na cavidade bucal, né? Então você Sim, está pô. pondo algo que é próprio do organismo. Sim, quanto, né, quanto de força você precisa, por exemplo, a gente vê mesmo, né, nas próprias recidivas, a própria força muscular, que já faz a recidiva, quando o dente vai está em erupção, né, um dente, uma criança que está fazendo a troca, né, um dente permanente está erupcionando, ele precisa de 15, 20 gramas força para ele poder erupcionar. E muitas Uhum. vezes a gente coloca 120, 130 forças com o aparelho convencional, né? Então, o que os trabalhos e a força ideal mostra, porque isso é um processo de movimento fisiológico, não é mecânico, né? Você não está empurrando um- 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 uma cadeira, você não está empurrando um objeto que quanto mais força você colocar, mais rápido ele vai movimentar. É o contrário. É um processo fisiológico. Uhum. Se você quiser passar ali, pode passar. Fernando, Então, me lembra, por pode falar. favor, quando faltar 5 minutos, que eu estou sem relógio, porque a gente pode finalizar e abrir novamente, só para não perder a live, para poder Então, eu salvar. estava vendo uma live hoje, estamos passando, né, diz que está passando de 1 hora, eles não estão caindo mais no Instagram. Eu, eu não confiaria muito, não. Não, mas na dúvida, eu estou marcando aqui, na É, dúvida, a gente está com, agora é 17h35, a gente começou 17h05, nós estamos com meia hora de live. aí uns É, 5 dias a gente pode finalizar e eu abro de novo, para a gente tá, continuar. E também para abrir para perguntas, tá? Lembrando, pessoal, vocês podem escrever as dúvidas de vocês nesse quadradinho com a interrogação, que ao final a gente vai abrir todos e responder para vocês, tá? Porque eu tirei os comentários para não ficar os escritos e dificultar a visualização do Fernando aqui embaixo. uhum. Então, Ana, então vamos dando sequência. Então, assim, ó, depois que você tem todo o entendimento de você trabalhar com as forças leves, né, você trabalhar com o aparelho autoligado, e aí vem a complementação de você inserir o processo digital, né, Uhum. para você juntar hoje o que tem de melhor para você oferecer ao paciente. Bom, se eu tenho um tratamento mais rápido, com bracket que movimenta mais rápido, porque ele utiliza forças leves, eu estou trabalhando praticamente com 1 ou 2 fios, estou seguindo uma filosofia, né? O que está faltando então?
olha, o que está faltando, eu minimizar os meus erros clínicos para cada vez eu ter necessidade de realizar as intervenções desnecessárias durante o tratamento, né? Então, hoje Uhum. nós temos implementado, né, nos nossos tratamentos, e a gente fala muito disso no curso, de você utilizar um fluxo digital, né, que nada mais é iniciar com as fotografias do paciente para você fazer um planejamento, para Uhum. você, antes de falar qualquer coisa para o paciente, antes de você prometer um tratamento, né, que você muitas vezes você não sabe se você vai conseguir, e antes mesmo de você pensar, será que esse tratamento eu consigo só com o alinhador? Eu vou fazer um Uhum. tratamento híbrido, né? Ou vou fazer esse tratamento aqui, eu não consigo fazer se não for somente com o aparelho fixo. Então, às vezes você tem dúvidas com relação ao tempo do tratamento, ao tipo, e a fotografia hoje é um diagnóstico, né? Uma ajuda de diagnóstico de graça, que a gente fala, e está na sua mão, porque quem que não tem um celular hoje, né? Antigamente, Porque você pode aproveitar a própria consulta, fazer ali as fotos, né, com afastador, também eu acho que todo mundo deveria ter para tirar umas fotos melhores ali. Rápido, você faz isso rápido, mostra para o paciente o seu problema, porque geralmente com o espelho ali, ele não está acostumado a ver essa visão que você vai mostrar hum, para ele, e ele entende por que é que você está oferecendo aquele tratamento. Então, é um tratamento personalizado, né? sim, é um diferencial, né? Que eu também, quando eu comecei a trabalhar com os autoligados, eu já implementei essa fotografia, só que você tinha que comprar máquina, era muito mais difícil, você não tinha o software, consegue fazer os recortes, já fazer a montagem para mostrar o comparativo para o paciente antes e depois. Eu acho que essa evolução nós temos que ir trazendo para o dia a dia, né? É isso que é a vantagem de você se diferenciar e conseguir utilizar também essa ferramenta, não só como marketing, mas para te ajudar em relação aos planejamentos clínicos. Eu acho que isso que é o importante. É. Então, todo mundo hoje tem um celular com boas câmeras, né? Então, Uhum. dá para você fazer isso já na consulta e já propôs os tratamentos para os pacientes. Então, aí a gente preconiza, né, dentro desse fluxo digital, depois que você realizou as fotografias e já determinou qual tipo de aparelho você vai usar o seu planejamento, ou ainda você está em dúvida, o ideal é que você faça um escaneamento, né? O que é o escaneamento? Então, você indica o paciente para um instituto de radiologia e ele vai digitalizar, é uma impressão digital das arcadas, né? Porque hoje, você pensa assim, Ana, se você tiver que fazer a moldagem no paciente, né, Uhum, além do material, você vai ter um tempo clínico. Você vai ter que uhum, se paramentar hoje, né? E é, muitas vezes, se você trabalha com auxiliar, sua auxiliar também vai ter que estar paramentada, e isso tudo gera um custo para você adicional, uhum. né? Será que não é mais inteligente hoje você indicar para o instituto, né? Fora isso, você vai ter que ter uma precisão imensa no material de manipulação. Você tem que manipular totalmente correto, vazar o gesto de forma correta para não ter alteração, fazer o envio pelo correio, que isso também pode ter problema. Então, nesse processo todo, o que você gasta de tempo de consultório e toda a paramentação, que se você for pensar, você não pode moldar o paciente e ir lá manipular com a mesma luva, ainda mais hoje. A gente sabe do Sim, problema que está tendo. então, aí deixa eu só silenciar o computador. E aí nós temos o problema da biossegurança, né? É, Como é que. Então, assim, ó, a crítico. moldagem, aí você tem sangramento de gengiva, né? Aí de repente você lá moldou o paciente. A hora que você vazou, você pediu para sua secretária vazar em gesso, Ela aí fez você viu, misturinha de bolo. aí não ficou bom. Aí você vai ter que chamar o paciente de novo, fazer uma outra moldagem. Então, quer dizer, é todo um curso que você está adicionando que hoje é desnecessário, né? Hoje você tem que tomar cuidado. E Então, fora você. isso, nem pensando nisso, a qualidade de imagem não tem nem como comparar você escanear uma moldagem, mesmo que ela fosse de silicona de adição, Uhum. comparar essa moldagem com o escaneamento. A precisão é totalmente diferente, assim, você não tem como comparar. O Sim, quanto é melhor o escaneamento. e assim, Ana, eu acho que uma vantagem é que lá, por exemplo, na radiologia, né, provavelmente uma técnica que vai fazer, se você conversar com o Instituto de Radiologia e já pré-determinar, fala assim, olha, eu quero escaneamento distal dos segundos molares, né, eu quero que você una o palato, por exemplo, não quero que mande sem o palato.
Isso Uhum. tudo, a própria técnica pode corrigir os erros, né? Você imagina, se ela está fazendo lá o escaneamento e ela viu que não está, vamos dar um exemplo, que teve alguma dificuldade, uma área que você não está conseguindo fazer essa impressão, mesmo que seja digital, ela vai Uhum. insistir, ela vai persistir e corrigir na mesma atendimento, né? Ela não precisa fazer todo o escaneamento, depois avaliar o que deu erro, para depois chamar o paciente de novo para isso tudo, né? Isso. Aí já ganhou um tempo. Você já ganhou É, né? tempo. Na maldade, você não consegue fazer isso. E fora da biossegurança, que hoje para mim é o mais importante, e custo também de paramentação da equipe. Isso. E lembrando também que quando você faz é, o pedido da documentação, por exemplo, você já vai aproveitar e pedir esse escaneamento. Então, o paciente só vai lá uma vez. Já que ele vai para fazer a documentação, o raio-x, ele já aproveita e faz o escaneamento. Eu acho que isso é uma forma mais Uhum, tranquila de você dinamizar também o tempo do paciente, para ele não ter que ficar indo no seu consultório porque não deu certo, né? sim. O que a Então, gente fala é que dentro desse processo, né, de fluxo digital, que você já peça também, igual você falou, todos os exames digitais, né? Se você está pedindo o escaneamento, não tem necessidade mais de você inserir esse modelo de gesso, porque todo esse estudo vai ser feito dentro de um software. E hoje, mesmo que você não queira investir, existem softwares gratuitos, free, que você pode abrir os modelos, verificar, né, como é que está a oclusão, como é que seria a modificação, até setups você pode fazer dentro desses softwares gratuitos. uhum. Aqui ficou um pouquinho dentro. Eu acho que falta uma. Pulou uma, né? Não, depois do escaneamento é esse daqui. Depois são as guias. Ah, tá. Não, é que na verdade eu vou colocar aqui, porque é um vídeo que eu ia mostrar, e eu Ah, acho que o sim. vídeo aí ia ficar muito pequeno. Uhum. Deixa eu só inverter aqui, deixa eu ver se tá pegando aqui. Lembrando, pessoal, que a imagem que nós aconselhamos vocês a fazerem, para colocar, para pedir também, que a gente vai comentar daqui a pouco, a colagem direta, é o escaneamento formato STL, tá? Que a Uhum. clínica radiológica já faz isso para você e manda tudo junto com a documentação do paciente por e-mail. Então, é uma coisa bem tranquila da clínica fazer, a maioria já está acostumada com esse envio. Então, Ana, então quando você faz, né, o envio para a empresa, ou você mesmo, se você tem algum software que você consiga visualizar o posicionamento de bracket, né? Uhum, É, você pode fazer todo esse planejamento que nós estávamos falando para você minimizar os erros dentro do próprio software. Então, os erros que nós antes cometimos dentro da boca do paciente, atualmente você pode minimizar esses erros, e você já tem a previsibilidade deles é. fora da boca do paciente. Por que que a gente fala isso? Porque isso vai te diminuir custos, né? Então, por exemplo, se você pega aí um incisivo lateral, né, ó, então, eu quero esse bracket um pouco mais para incisal, porque eu preciso corrigir, né, um bordo incisal que teve uma destruição. Então, isso é possível com o software hoje trabalhando com o planejamento digital, né? Então, se a nossa empresa que faz também esse tipo de guia, né? Eu vou mostrar aqui Uhum, depois do vídeo. Você pode fazer personificar o seu sistema de colagem, né? Você uhum, quer, eu gosto tudo no centro da coroaclínica, ou quando você recebe o setup, você pode solicitar as alterações. Então, para mim, isso é muito importante, ó, principalmente numa região onde você verifica que pode ter algum toque, né, que a gente estava falando lá no começo. Pô, é, mas se você colou numa região de trauma, de colapso, é claro que o uhum. dente vai bater no Vai soltar. bracket ou no tubo e vai soltar, né? Não tem colagem, não tem sistema que você consiga fazer isso. Então, aqui no software, você consegue fazer isso de uma forma que você coloque numa zona free, que não tenha trauma, Uhum, né? Isso que é importante. E mais, quando você tem ainda a probabilidade de verificar qual é a altura que você vai precisar colocar esse build-up, porque dentro do software você consegue fazer, além do posicionamento dos brackets, né, verificar como está a oclusão do paciente, tanto inicial quanto ao final dos movimentos. Né? Você uhum. pode ver, ó. Então você vai verificar esse paciente, como é que está a guia atual dele. No final do tratamento que eu fiz o planejamento, essa guia também eu vou obter ao final do tratamento, né?
eu preciso fazer alguns ajustes, o lado de contato, o lado de trabalho de balanceio, estou tendo interferência. Então, tudo isso já pode ser feito no início, tanto na parte de planejamento, como a previsibilidade, né, final. É claro que muitas vezes você pode ter alguns pontos que você planejou no software e dentro da boca não está acontecendo. Mas o que você tem? Como você tem, na verdade, o software, ele vai te fazer todos os passos, né, a colinha de todas as etapas do tratamento. Então, na etapa 5 é como se fosse o alinhador. Na etapa 5 pô, se não tá, esses dentes estão movimentando da forma que deveria, eu preciso atuar imediatamente. O que você não pode fazer é ficar, cada consulta, inventando, criando erros adicionais. Porque é isso Ainda que mais atrasa o fazendo tratamento. isso sem nenhum estudo, né? Porque às vezes a pessoa Sim, está fazendo isso e nem tira fotos. é isso que atrasa os tratamentos hoje, né, Ana? É você É. começar a ter esses problemas de que abre a boca. Aí na hora ali você vai tentar inventar, o paciente fala, esse dente aqui tô achando que não tá legal. Aí você vai lá e mexe, atua, e aí você está criando outros problemas que vai te causar lá na frente ao final do tratamento. Porque aí você começa a cometer erros que você não estava planejado e depois você vai perder muito tempo para corrigir esses erros lá no final. Então, recapitulando aqui, o profissional tem um benefício também fazendo o escaneamento dele poder pedir essa colagem direta, que é feita por meio de software. Esse Sim. planejamento prévio vai fazer com que ele cole mais rápido, né, Fernando? Usando as guias de transferência. Isso vai trazer um benefício incrível, tanto na quantidade que ele vai ter posteriormente que ter que recolar, que vai ser mínimo, e também vai ter uma pessoa que vai ter estudado o caso antes para ele, é como se fosse um Uhum. parceiro ali da empresa, né? Sim. E Uhum. além de vender o material para ele, também está ajudando o planejamento juntamente, né, com o profissional. É. Isso é bom, que o profissional não se sente tão sozinho, que é diferente de você ir no Adental comprar o Bract e usar de qualquer jeito. Com a guia, você vai colar exatamente no lugar correto, o que é muito difícil, por exemplo, o profissional colar diretamente segundo molar. Muita gente nem Uhum. cola. Quando É. cola, cola errado. E isso prejudica a movimentação. Então, é muito bom essa questão de ter a guia para você fazer essa colagem de forma indireta. Quanto Sim. tempo que economiza? Então, você hoje, né, faz uma colagem superior e inferior em 50 minutos. Ah. Superior e inferior. Então você Então, já quanto mais rápido você colar tudo, mais rápido os dentes também vão você caminhando. tem movimento, Dando- é. E aí você já elimina, né, Ana? Mais uma consulta de paramentação, de gasto de vinda. Então tudo isso hoje que a gente há quanto tempo a gente fala isso, Ana? Você conhece a gente, né? Nosso Nossa, muito. grupo. A gente fala isso, eu falo pelo menos há uns 10 anos. E agora, mais do Quanto que nunca, menos o paciente conseguir, né, precisar ir ao consultório hoje em dia, com tudo que a gente está vendo, melhor vai ser. Então, os pois é. profissionais têm que ver essa parte de dinamizar o tempo de consulta. Mas o que você tem que fazer hoje? Colar o superior e o inferior na mesma consulta, né? Com o mínimo Uhum. de erro possível, que já foi planejado. Colocar o fio e falar ao paciente, ó, você volta daqui a 8 semanas. Se não tiver nenhum. Por quê? Por que ele vai ter que vir lá, né? Não tem Essa necessidade. relação, essa relação de manutenção, isso aí vai acabar, né? É uma oportunidade agora para a ortodontia dar um fim nisso. Porque Essa questão de manutenção já está obsoleta há muito tempo. já está há muito tempo. E agora os alinhadores vieram para provar que a ortodontia fixa estava errada, cobrando manutenção. Não é isso, Ana? Então o Isso. paciente ele não quer manutenção. Você que está vendendo você está vendendo um tratamento, na verdade, que ele não está querendo fazer. Ele aceita, mas muitas vezes você fica mendigando ali na mensalidade. Ele aceita, mas ele tem mais interesse em saber quanto vai ficar tudo para ele se Uhum. planejar, ainda mais agora. E o Sim, tempo é. de tratamento. O que o paciente quer, na verdade, é isso: é o valor e o tempo de tratamento e o benefício. Agora, como que ele vai pagar essa questão de mensalidade, eu acho isso totalmente impensável hoje em dia. Você tem que ter um tempo para passar para ele e o valor total, né? E acredito, né, Ana, que se você chegar para um paciente hoje e falar, olha, nós vamos ficar 3 anos aqui e você vem todo mês. Pô, se o cara colocar isso, fala, pô, vou fazer uma dívida agora de 3 anos, né? Sendo que, pô, com todo esse problema de biossegurança, eu tenho que ir todo mês lá no consultório da doutora, enfim. E se você faz esses esquemas de produtividade, cobra barato para atender muito, como é que fica agora? Agora é inviável, totalmente. Né? Como Como que é que você você vai faz marcar um isso? tempo maior entre um paciente e outro para limpar tudo
para você chamar o próximo paciente, se você precisa de Impossível. volume. Você vai Impossível, atender então. até meia-noite? Não tem, não tem. Assim, ó, você não tem. Hoje em dia não existe essa dinâmica, né? Os negócios não foram preparados para isso. Então, se você pega as clínicas, né, que você tem 3, 4 cadeiras no mesmo ambiente, se você solta um spray no paciente ali, você contamina todos os outros. Não pode, né? Não pode. Não sou eu que não quero, que eu acho errado. Eu sempre falei dos cursos, ó, isso é uma estratégia de tratamento, né? Ah, eu vou aqui pegar os pacientes e quero se vai dar certo ou não, isso é um outro problema. Eu vou tratar os pacientes aqui pagando mensalidade durante 3 anos. Ok, é só estratégia de negócio. Só que hoje, dentro da realidade, será que essa estratégia está sendo a melhor? Né? Sendo que você pode trabalhar menos e realmente cobrar um valor do paciente e falar, ó, você volta daqui a 8 semanas. E muitas vezes o paciente volta, e a gente mostra no curso, e você só fotografa. Só isso que você tem que fazer. Se o dente está movimentando, é como se fosse um aparelho todo programado. Né? Se está movimentando, por que não fazer? Por que eu tenho que atuar? Para criar o erro ainda? Né? Então, se você pega uma paciente como essa, que tinha todos os problemas transversais, né? A gente mostra muitos casos clínicos no nosso curso, né? Infelizmente, agora a gente não está com a data, porque presencialmente a gente ainda não conseguiu definir a liberação dos cursos. Mas a gente mostra que é possível sair, né, de uma maloclusão como essa, em 8 meses você finalizar um caso. Se você pensar no tratar convencionalmente esse caso superior, como está no superior, esse aí eu ia mostrar aqui na imagem, né? Mas peraí, Ana, deixa eu só mostrar aqui, porque acho que dá para ver melhor. Peraí, deixa eu só tirar aqui a câmera, inverter aqui. Então, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem bem a tela aqui. Ó, tá vendo? Então, se você pegar aqui, o paciente tinha, né, a atresia, então precisava recuperar transversalmente, ele precisava reposicionar a mandíbula, né, porque olha como estava aqui o encaixe do paciente. Ó. Como é que você faz, né? Ah, vou pensar só no antero posterior. Então, se você pensar no antero posterior, você já teria que entrar com elásticos aí de classe 3, né? E muitas vezes, e a mordida aberta, como é que você vai resolver aqui agora? Tá? Então você vê, ó, lado esquerdo, você vê que existe um degrau vertical entre o canino e o segundo molar. Ó, existe um degrau vertical, e esse degrau vertical está cometido pela transversal. Né? Então você recupera o transversal, ó, e você melhora esse degrau vertical, né, fazendo com os braços autorigados, aplicando uma filosofia com força leve, nós usamos a filosofia BTM, e os elásticos anteriores ortopédicos para você fechar a mordida aberta também. E o que eu vejo ainda muito isso, que tem muitos profissionais que ainda têm uma objeção muito grande, né, e começar a utilizar os elásticos nos fios leves, né? Eu tenho uma Porque objeção muito grande disso ainda. já estão muito acostumados a usar elásticos com forças muito altas, né? E 24 horas, vamos dizer, entre aspas, por dia. Eles não entendem o benefício ortopédico do uso de elásticos também, né? E você tem que começar, por exemplo, para você terminar com essas, entre aspas, 8 meses, para você também ter o benefício da movimentação, começar tudo junto, né? Ortodontia e ortopedia. Você não vai fazer fases mais separadas, né? Você vai fazer tudo junto. O que é tudo junto? Pô, você vai fazer ortopedia e ortodontia, se possível, no primeiro dia que você colou todo o aparelho superior e inferior. Se possível, né? Porque você precisa dos botões lá palatino, muitas vezes você pode fazer isso numa segunda consulta. Mas depois que você colou todo superior e inferior e os botões, você não tem mais nada para fazer, a não ser motivar o paciente e verificar se ele está usando os elásticos e resultados clínicos que ele está tendo. Não tem por que ficar trocando fio, não tem por que ficar mexendo no aparelho, né? Lembrando que o convencional só troca fio por causa do tipo de sistema, né? Que precisa estar colocando uma força cada vez maior para os dentes movimentarem. No sistema dos braços autoligados, o que é muito importante é a colagem, para você potencializar o movimento, e o fio vai ser um coadjuvante aí, mas é bem importante também fios leves com a colagem adequada. Por isso que é importante essa parte que a gente está falando, que é uma coisa nova que eu acho que muita gente não conhece, que é o uso do software para você planejar a colagem, porque muita gente cola um lado direito totalmente do lado
é diferente do lado esquerdo, porque senta torto, não cola o segundo molar, e aí você não vai ter resultados ideais, como a gente está mostrando Satisfatório, aqui, é. né? E o pior, né, é o inferior. O problema é o inferior, porque muitas vezes você cola, e até no final aqui, eu até separei os slides, né, você cola e sem se preocupar, né, eu vou colar no centro da coroclínica. Tá, e depois a oclusão do paciente. Depois eu faço um build-up. Só que muitas vezes esse build-up fica excessivo, né? E você poderia ter colocado um build-up menor para criar menos efeitos colaterais no paciente, para ele ficar menos tempo durante o tratamento, se você tivesse já, pelo software, verificado aonde é essa zona free, que eu não tenho nenhum trauma oclusal, que eu posso colocar o bracket de uma forma segura, né? E que vai movimentar os dentes. Né? Porque hoje já se discute muito, né? Será que o melhor posicionamento seria lá no centro da coroclínica? Né? Se discute muito. Qual que é a melhor prescrição? Nós falamos há muito tempo, agora está se debatendo de novo. Será que realmente esses 2, 3 graus que você tem de diferença de prescrição faz a diferença clinicamente? E nós temos as tomografias também que mostram, né, essa recuperação transversal, onde você tem a raiz no centro da base óssea. Então você tem, na verdade, nós não falamos de expansão, tá? O que nós falamos é de recuperação transversal. Então, na nossa filosofia, a gente não fala que nós vamos expandir transversalmente. Nós vamos recuperar transversalmente. O que a gente vai recuperar? Dentoalveolarmente, os dentes sofreram colapso, principalmente na região de segundo pré, primeiro molar, né, onde tem a maior atuação do músculo. E essa região nós vamos recuperar. Nós vamos usar a ortopedia para colocar o dente na posição que ele deveria estar se ele não fosse afetado pelas forças musculares. Então já está, assim, é aquela questão que eu falei no início, a comprovação por meio de fotos e tomografias, isso está bem presente nos livros, nos artigos, não tem nem o que a gente falar não há o benefício, né, quanto a isso e a fisiologia. E você quer... É porque agora, aí o que muito perguntam, né? Mas os brackets hoje eles servem para todos os tipos, né? Para todas as idades, todos os tipos de maloclusão, os brackets autoligados. Bom, eu coloco, como eu disse, né, mais de 12 anos autoligado em todos os pacientes. Desde uma permanente jovem, a uma dentição mista, a um paciente que precisa de reabilitação, todos eu coloco o bracket autoligado. Né? E principalmente eu trabalho com a estratégia de usar os estéticos. Né? Os brackets estéticos é uma questão de diferenciação de mercado. Agora, todos os casos você vai ter sucesso? Bom, depende. Se é um caso esquelético, a mesma dificuldade que você teria, você também vai ter com o autoligado. Né? Nós não estamos dizendo que o autoligado, se o caso realmente for esqueletal, cirúrgico, você vai tratar ele 100% dos casos, nada 100% dos casos, né? Então você tem a limitação. Se esse caso é um caso, tem uma discrepância muito grande cirúrgica, esse caso também vai ser cirúrgico com o autoligado. A diferença é que você tem a quantidade de caso clínico, e esse caso que você está mostrando ilustra bem isso. Só te interromper, que aqui já marcou que tem 1 em 53 restantes. Então a gente pode encerrar para poder salvar e voltar novamente, pode ser? Tá bom, porque assim, de manhã eu assisti uma live e não caiu. Né? Agora tá avisando, ele fecha mesmo. Tá bom, Ana, eu tô esperando aqui. Volto, tá, pessoal? Tá bom. Vou mostrar mais casos aí.